Olá, gente. Primeiro vídeo de explanação de aberturas do nosso Cap Chess Club. Vamos lá. Canais bons já temos aí, do Rafael Leite, Rafael Chess. Nosso canal é para iniciantes. Então você pode reparar aqui no tabuleiro, que foi feito pelas brancas, os primeiros lances, tá? E4, que significa o avanço do peão para o centro. A gente vai ter aqui, para vocês que não sabem, você vê aqui embaixo tem A até H, posição das brancas olhando para as negras, e de 1 a 8 em termos de linhas e colunas, tá? Então funciona um pouco como uma batalha naval, em que você fala, quando você fala E4, sem botar cavalo, bispo, uma letra grande, significa que o peão foi para E4. E no caso, a resposta das pretas, está vendo aqui, na anotação na direita, onde está azul, C5 é o lance das pretas, iniciando o que se chama de defesa siciliana. Defesa mafiosa. As brancas avançam o cavalo para F3, cavalo C6. Eles estão brigando pelo quadrado D4 aqui no centro, tá? O peão atua. Para quem não sabe como é que as peças andam, vocês têm que procurar tutoriais na internet de como cada peça mexe. Eu não estou cobrindo essa parte. Tá? Aqui no canal a gente pressupõe que a pessoa tem que pelo menos saber como as peças andam. Tá? Esse é o básico. Quem não souber, eu posso providenciar um PDF que tem todo o movimento das peças. E aí você volta para essa aula depois. Mas então, vamos continuar na partida. A minha opção, eu estava de brancas, eu optei C3. Quando você normalmente faz o C3 e não bota o cavalo aqui, que é mais comum sempre botar o cavalo do lado do rei aqui, pelo menos no início das aberturas eu recomendo isso, porque você já atua no centro e o cavalo defende eu vou voltar aqui, ó. O cavalo, ele defende essas casas que a dama, quando a coluna está aberta, pode vir para cá. Então é importante esse cavalo, ó. Olha esses pontos. Está nessa posição para ele defender o lado do rei, que o xeque-mate é no rei. Mas eu fiz C3. Quando normalmente se faz C3, você está em algum momento querendo fazer D4, tá? Rompendo o centro com apoio da rainha e do cavalo. Ele botou E6, D4. Peão captura, peão captura. Por enquanto está tudo empatado, tá? Você vê que a pontuação aqui está dando 0,4, que não é nem meio peão. Meio peão seria de vantagem 0,5. Isso normalmente, a branca, enquanto estiver fazendo uma abertura boa, ela está garantindo uma pequena vantagem. D5, que é romper o centro. Eu recusei e avancei. Esse peão aqui impede com que o cavalo entre aqui nessa casa de F6 e tem que manobrar por outro canto. Ele propôs a troca, eu defendi com o bispo. Deu cheque, não voltei o bispo, porque seria contraproducente você mexer na peça duas vezes. Bloqueei com o cavalo e ele manobrou o cavalo para E7. Eu capturei. Qual foi o objetivo? Romper a parede de peões para o lado que ele iria rocar. Agora ele pode rocar para o outro lado. Capturou cheque, capturei de volta. Ele acabou me dando uma vantagem, que essa captura de consolida o centro e meu rei já está livre de ameaças. Você pode ver que a pontuação aqui, ó, tá em. Ele deveria ter feito qual jogada? Vou botar minha cara aqui para o outro lado. Isso aqui depois eu ensino como é que você faz. É você usar a engine, o Stockfish que tem no Lichess, para analisar linhas de continuidade. Melhor teria sido ele capturar G, captura F, e tá a linha toda calculada aqui, ó. Se a gente fizesse essa variante até aqui, teria sido mais interessante ele fazer isso.
Então você consegue com a máquina produzir linhas paralelas de estudo, de análise da sua partida. Tá, eu estou usando o computador, mas você pode também fazer isso pelo celular. Só que no computador eu consigo clicar na linha inteira aqui, por exemplo, e ele faz todos os lances. No celular ele vai lance por lance. Ok, mas nós não somos máquinas, então vou voltar para a partida. Então a partida está assim, vamos recapitular. Capturou, defendi, ele moveu o cavalo ali. Eu simplesmente capturei mais um peão e forcei ele voltar com o cavalo para lá. Eu fiz cavalo F5, ele estava recomendando eu sair com o bispo, tá? É sempre importante você liberar o seu roque o mais cedo possível. Eu estaria com os dois bispos na diagonal. Então eu gastei um tempo centralizando o cavalo, tá? Não é um lance ruim, mas não era o lance mais forte. Era o terceiro lance mais forte, até que eu fui bem. Ele trocou e eu capturei. O bispo cravou o cavalo dele, porque se o cavalo sair dali, a torre morre. Ele fez o roque, que é uma forma de tirar a torre e o rei continuar defendendo o cavalo. E eu saí com a rainha ameaçando mate, certo? Bispo e dama, rainha atuando em cima do cavalo. Ele foi forçado a defender com a torre e agora as brancas estão com uma extrema vantagem, ó, quase 5 pontos. Então isso é muito mais posicional do que em termos de peça, porque em termos de peça eu só estou um peão na frente. O A desejada bispo para D3, ameaçando a casa aqui de H7. Ó, o bispo já está mirando ali. Então você está com dois bispos e uma dama no ataque. Ele puxou a dama para dar um ataque que, se eu não tivesse feito o roque, ele ia dar cheque aqui e ganhar minha torre. Então eu optei por sacrificar o peão e ganhar velocidade. Roque. Toma e ameaça bispo, certo? Então o que que eu fiz? Eu defendi o bispo com a dama e ao mesmo tempo entrei a dama atacando reto aqui. Junto com o bispo ia ser um ataque considerável. É aqui que ele me dá mais um tempo de vantagem, porque eu vou aplicar um golpe tático e eu vou ganhar a partida agora. Vocês conseguem imaginar qual seria o lance? Sem fazer cola aqui. Bispo H7 cheque. Eu entrego o bispo para o rei e ganho a rainha. Isso se chama golpe tático, quando você cria alguma situação para ganhar uma peça ou ter êxito posicional. Bom, o vídeo fica por aqui, porque depois desse lance o adversário abandonou. Estou com uma vantagem de quase 8 pontos. Realmente é só trocar peças e ganhar. Tá bom? Então fica aí o nosso primeiro vídeo. Grande abraço.